Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou falar das minhas leituras de junho. Já vou partir para as leituras, esse mês foi um mês relativamente bom de leitura, lá pro final foi decaindo um pouquinho. Nos últimos tempos é isso, tô dividindo muito o meu tempo livre porque não tá sobrando tanto assim. Trabalhar de casa é uma coisa fantástica, mas também é uma coisa ruim, em questão de que você tá em casa o tempo inteiro, então seu local de trabalho também é o seu local de lazer. Eu não consigo descansar tanto ficando aqui e sinto que eu tô tentando descansar de outras maneiras. Então eu termino de trabalhar, vou ver uma série, vou jogar um videogame, nem sempre eu escolho o livro. Então é isso, vamos lá. A primeira leitura finalizada em junho foi A Deusa em Chamas, da R.F. Kuang, terceiro livro da Guerra da Papoula. E, se eu não me engano, eu comecei a ler ele em maio e terminei em junho. Eu dei pra esse livro 4 estrelas, não foi uma nota ruim. Mas, no geral, dentre os 3 livros que eu li pra essa trilogia, esse pra mim foi o pior. O começo dele foi até que ok, a gente revê os personagens de onde a gente deixou no segundo livro, com todas as traições, com todas as coisas que aconteceram, a gente tá vendo as consequências do que aconteceu. Mas aí o meio do livro é muito chato, gente. Eu tentei muito, porque eu me forçava a ler, porque era realmente muito parado, era só estratégia de batalha, anda de um ponto a outro, faz mais estratégias, anda de um ponto a outro, aí tem uma batalha, na maioria das vezes nem era uma batalha muito emocionante, e aí voltava tudo de novo, ir pra outro ponto, estratégia, então isso ficou muito maçante. E isso seria tipo, sei lá, isso do livro. É muita coisa nesse período de que nada acontece. E eu entendo que nessa trilogia, principalmente nesse livro, a autora escolheu retratar uma guerra do jeito que ela é, fria, crua, brutal. Mas nesse ponto de descrever o dia a dia de um exército no campo, eu achei meio desnecessário. Então, pra mim foi bem maçante e difícil continuar essa leitura. O final, eu gostei. Sei que tem muita gente que não curte tanto e são opiniões diversas, mas eu gostei, achei o final bem condizente com a trajetória da personagem, porque no final do livro a gente tá sempre acompanhando do ponto de vista da Rin. A gente passa a entender ela e a concordar com os pontos, endossar as atitudes dela. Mas quando chega pro final do livro, a gente vê que ela perdeu completamente a cabeça, sabe? Que a sede de vingança e toda a dor pela qual ela passou transformaram ela numa pessoa completamente diferente daquela que a gente conheceu no primeiro livro, com toda a razão. Mas a gente também vê que, por conta disso, né, dessa sede de vingança e dessa mudança tão drástica nessa personagem, ela talvez não seja também uma personagem mais tão boa. Então o final pra mim foi muito condizente. Também gostei muito que aqui a autora, como eu falei, escolhe retratar a guerra do jeito que ela é. Então, na maioria dos livros de fantasia, o que acontece, né? Na maioria não, né? Mas grande parte dos que eu li, pelo menos. Acontece, a guerra é vencida ou perdida e as consequências são mínimas. Então, se a guerra foi vencida, o reino é reconstruído com amor, com harmonia, muito dinheiro sobrando para todo lado e todo mundo dando graças que essa pessoa venceu a guerra, nossa, apostei em você, tudo já está totalmente melhor 24 horas depois. Aqui não, aqui mostra como realmente seria. Então a guerra durou lá seus anos, 2, 3 anos, ninguém tava plantando, ninguém tava colhendo, não tinha dinheiro rolando pelas pessoas. Então, quando a guerra acaba, mesmo pro lado dos vencedores, é uma perda, porque eles não têm como reconstruir, não tem dinheiro para reconstruir, não tem comida para alimentar todo esse povo que sofreu tanto na guerra. Não só o exército, os soldados, mas e as pessoas, os camponeses, as pessoas que estavam só sofrendo literalmente na guerra, porque elas não estavam participando ativamente daquilo, elas só estavam sendo saqueadas, mortas, abusadas, sabe? Também mostra o lado dessas pessoas de, alguém chega pra eles e diz, voltei, venci a guerra, e eles, tá, e daí? O que isso significa pra mim? Você ou o outro ter vencido não muda nada na vida daquela pessoa, porque ela só tá com fome. Então eu gostei muito desse ponto de vista, foi assim realmente um balde de água fria e abriu meus olhos pra outras fantasias do tipo, sabe? Que eu fico realmente, fazem parecer tão fácil. Então gostei muito do livro, mas não, por exemplo, não sei nem se eu releria, porque tem todo um trecho aqui que eu totalmente pularia. Depois, no Kindle, eu li Manual da Conquista Imperfeita, da Ellen R.P.
é o segundo livro dos jogadores de hóquei, a série nacional falando sobre jogadores de hóquei, e que cada livro é escrito por uma autora nacional diferente. Esse é o segundo livro, então, e eu dei 3 estrelas. Assim como o primeiro, é uma história legal, uma história gostosa, os personagens são cativantes, o romance é muito gostoso de se ler, mas é simples, tipo assim, acaba o livro, eu já esqueço metade do que eu li. É mais por isso mesmo. E tem muitos clichês. Do tipo de ter frases prontas que às vezes me davam uma vergonhinha, sabe? Que eu ficava tipo, não fala isso não. Mas no geral é uma leitura muito gostosa e eu acho que vale a pena. Acho que tem mais 2 livros nessa série e vou continuar, porque os personagens são realmente interessantes e o romance é gostoso de se ler. Depois, no Kindle também, eu li A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, e dei 3 estrelas. 3 estrelas porque é um conto, é muito rápido, eu não consegui me aprofundar muito mais. Eu sei que tem muita gente que fala que você não pode diminuir a nota de um conto por ser um conto, mas pra mim tem contos que eu consigo muito me aproximar dos personagens, e tem contos que parece que os autores priorizam uma certa parte da história ao invés de outra, o que não me agrada tanto. Aqui eu só senti que eu não consegui ter tudo que eu queria daquela história. Mas é uma história muito boa, é uma história muito forte, vai falar de traumas, de marcas passadas de geração a geração. A gente vai ter... É difícil de falar porque, se eu não me engano, os personagens não têm nomes. Mas a gente vai ter a avó, a mãe e a filha. Então, primeiro a gente vai ver a relação dessa avó com a mãe, ou seja, filha e mãe, né? A gente vai ver a relação dessas duas, porque essa personagem principal, que pra gente é a mãe, a que tá no meio, ela viveu uma vida em que ela não teve pai, e a mãe dela evitava totalmente falar sobre ele, de onde ele era, qual era o nome dele, por que ele foi embora, ou se foi embora, morreu, o que aconteceu. Não dava nenhuma dessas informações pra menina, e isso gerou um trauma e uma marca muito profunda nela. Ela se tornou uma pessoa mais raivosa e que odiava a mãe, não queria, né, lidar com ela por conta desse fato. Logo no começo da história, o que a gente vê é que essa menina, essa mãe, né, engravida também de um cara que a larga. Então a gente vai ver a filha dela passando pela mesma coisa que ela, sendo uma filha sem pai. Isso gera mais dor ainda na avó, que tá vendo essa história se repetir, mas ela se firma muito na fé, na igreja, que é uma coisa que também estressa muito essa menina, essa mãe, porque pra ela isso não faz sentido nenhum. Enquanto a mãe tá enfurnada na igreja, rezando e crendo que tudo vai melhorar e, né, enfim, depositando toda a sua fé naquilo, ela tava sofrendo abusos na infância e na adolescência sem que a mãe percebesse. Então, a gente vê como muitas vezes essas coisas passam, sabe? Tanto a dor, o trauma, o ódio, principalmente, vai passando de geração em geração, porque ela, tendo toda essa angústia e esses sentimentos presos dentro dela, acaba passando isso para a filha recém-nascida, que não tem nem noção do que está acontecendo, ao mesmo tempo em que a avó está tentando consertar os erros que ela cometeu com a filha na neta. Então é uma história carregada de dor, mas muito importante, eu curti bastante a leitura. Depois eu li The Right Move, da Lee Stonford. Esse é o segundo livro de uma série de 4, 5? Acho que são 4. E o primeiro livro foi o Mile High, que eu favoritei. Ainda esse ano, li em janeiro, foi um favorito de romance. E eu queria muito ter os livros, inclusive, e foi o meu presente de Dia dos Namorados. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Me deu o primeiro, o segundo e já o terceiro. E, gente, esse livro foi muito gostosinho. Comecei a ler ele no Kindle, porque todos os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited em inglês. Não tem essa série traduzida ainda, e até onde eu sei não tem nem previsão. Tem 4 estrelas e meia. Ele vai falar do Ryan e da Indy. No primeiro a gente vai acompanhar o Xander e a Stevie. E aqui a gente vai acompanhar o irmão da Stevie, que é o jogador de basquete profissional Ryan, e a companheira da Stevie, né, de comissária de bordo, que acabou se tornando a melhor amiga dela, que é a Indy. E a Indy, ela tinha um relacionamento de muitos anos e acaba descobrindo que ela estava sendo traída e sai da casa deles, né, juntos, sem ter pra onde ir, devastada, porque foi um relacionamento muito longo, que ela tava assim com esperanças de casamento, coisas do tipo, totalmente acostumada e acomodada naquele sistema, naquele relacionamento, e ela não tem pra onde ir, não consegue bancar um lugar ali. Então a Stevie convence o Ryan a deixar que a Indy more lá, já que ela não vai mais morar lá, né? Então eles se tornam colegas de quarto. Também acaba tendo um fake dating, porque o Ryan tá no time ali de basquete profissional e ele é um novo capitão desse time, mas ele sente que o
o chefe deles ali, o treinador, não bota muita fé no Ryan, porque o Ryan só pensa no jogo e o cara gosta de pessoas que sejam mais família, mais amigáveis, que tenham relacionamentos fora do jogo, que não seja só aquilo. Ele considera o Ryan uma pessoa fria, uma pessoa que não tem o que precisa pra levar o time. Então o Ryan, num surto assim, acaba apresentando a Indy como namorada dele pra dar aquele quesito família que o treinador tá procurando. Ao mesmo tempo que isso funcionaria pra Indy, porque ela é convidada pro casamento da melhor amiga dela, com quem ela não fala e não se vê desde que ela foi traída, porque eles eram todos do mesmo grupo de amigos e todos os amigos dela, né, amigas de infância, ficam do lado do cara, o que não faz nenhum sentido. E aí ela é convidada pra esse casamento e sabe que esse ex-namorado dela vai levar alguém. Então, ela decide levar o Ryan. Enfim, gente, é muito gostoso. O livro em si, eu não consigo. E eu tive o mesmo sentimento do primeiro livro, em que a todo momento falava, tá, eles vão ter algum embate, como em todo livro de romance, tem algum conflito. E eu tinha aquele medo de ser um conflito clichê, e não é. De novo, a autora consegue sair daqueles conflitos clichêzão de falta de comunicação, de tal pessoa não gosta dele, então eu não vou namorá-lo, esse tipo de coisa. Aqui são conflitos que às vezes tem, assim, um pouco de achismo, de eu acho melhor eu sair de cena porque isso e aquilo, mas os personagens não ficam meses sem se falar, com aquela dor reprimida que poderia ter sido resolvida com uma mensagem de texto. Não, eles mandam essa mensagem de texto. E é por isso que eu tô gostando tanto dos livros dessa autora. E assim, li dois, amei os dois, e grande chance dela se tornar uma autora favorita, porque romances deliciosos, tem hot, os hots são muito bem escritos também. É meio que um slow burn, isso aí só vai acontecer lá pro final do livro. Eu tô apaixonada por esses livros e muito feliz de tê-los em mãos, porque é a primeira vez que eu sinto que eu releria esses livros de romance, porque eu não sou muito de ler um romance e pensar, cara, vou reler. Mas esses eu sinto isso. Os personagens estão, sabe, com um lugar muito fixo no meu coração, parecem que são da minha família, e eu quero ler mais sobre eles, e eu quero ler de novo sobre eles, com outros olhos, sabendo o que vai acontecer. Ah, é muito gostoso. O próximo livro vai falar de um melhor amigo do Ryan, que é o Kai, é o que tá ali, Caught Up, mas eu queria muito um livro do Rio. Não sei se vai ter, mas ele é um personagem que do primeiro e do segundo livro eu gostei muito, ele é ali um side character, né? Mas eu queria muito um livro dele. Enfim, gente, perfeito, maravilhoso, leiam. Depois eu li A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, do Ian Fraser. É uma space opera nacional. E curti a história, eu dei 3 estrelas. 3 estrelas. Ele é um livro que traz muitas referências de Salvador, que traz muitas gírias, muitas comidas. Os personagens aqui, eles têm essas modificações robóticas, como o próprio personagem principal, o melhor amigo dele, são alienígenas, capivara, o personagem é meio capivara, meio humana, coisas do tipo. Tem muita coisa de nave espacial também, e aqui a gente vai ter meio que um suspense. O Severino, ele estava em uma missão para a Federação, que é basicamente ali, o governo, uma instituição governamental dessa história, e ele meio que descobre junto com alguns parceiros que essa própria federação tá metida em algumas coisas meio fora da lei. Ele resolve investigar junto com esses colegas, e a gente descobre que isso não deu muito certo, que houve uma grande explosão e só ele sobreviveu. Sobreviveu sem um dos braços e sem um dos olhos, que ele acabou substituindo por esse olho mecânico, que dá pra ele uma habilidade de conseguir ver os últimos minutos de vida de alguém. Então, quando uma pessoa morre, por exemplo, se ele pegar um pouco do sangue dessa pessoa, ele consegue ver os últimos minutos de vida dela, o que torna ele um bom investigador. Mas claro, ele já não trabalha mais para a Federação. E aqui a gente descobre que esse caso que ele estava investigando meio que tá voltando à tona, e tá acontecendo uma série de assassinatos que acaba ligando ele de alguma forma, porque em um dos casos tá escrito em sangue na parede o olho de Dendê. E ele não sabe por que está acontecendo, como que ele tá ligado nesse caso, mas ele se junta então a velhos colegas. Tem o colega dele que é o Bonfim, que é basicamente uma criatura com um corpo alienígena aí que acaba pendurando várias dessas fitinhas de Bonfim no próprio corpo, pra ficar parecendo um cabelo ou cobrir bem. Temos a Capivara, né, que é meio humana, meio capivara, e ela ainda trabalha para a Federação, é responsável por esse caso de assassinatos que acaba ligando pro olho de Dendê. Temos a antiga amante dele, que eu já esqueci o nome, Filomena, e ela trabalha numa espécie de grupo rebelde só de mulheres, tá ali para defender os oprimidos, né? E a companheira dela é uma robô chamada Joá, que ela é uma combatente ali, uma soldada. Então, a história em si é bem legal, é um suspense divertido. O que eu não gostei tanto é que, por ser um livro
espacial, onde não tá se passando na Terra, tudo é igual à Terra. Então, eu não curti muito esse aspecto, porque pra mim não teve muito ficção científica. O que traz de ficção científica aqui tem naves, e eles são todos geneticamente modificados, principalmente o Bonfim e a Capivara, né? Que dão ali um aspecto meio alienígena. Mas pra mim se classificou muito mais numa fantasia do que num sci-fi, porque a gente tá em outro planeta, mas esse planeta escolheram fazer ele exatamente igual ao Salvador. Então, tipo, não tinha um elemento assim que eu ficava, caraca, que legal esse novo mundo. Porque tudo era igual ao que já tava na Terra. Então, isso aí eu não gostei muito do livro. Foi o motivo ali de eu ter tirado um pouquinho de estrelas e porque a história em si é bem simples. Não fiquei assim tão, uou, meu Deus. É uma história que seria um bom filme, por exemplo, de Sessão da Tarde. Tipo, divertido, passou o tempo, mas é isso. Então eu acabei dando 3 estrelas, mas vale a pena a leitura, é um livro bem divertido. E aí o último livro que eu li no mês foi junto com o meu grupo de amigos, que a gente faz algumas leituras conjuntas, e a gente leu esse mês O Impulso, da Ashley Aldrin. E gente, tem que dar uma olhada aqui porque eu não me lembro, mas possivelmente o pior livro que eu li no ano. É um livro de suspense, ele é super hypado. Pra dizer a verdade, eu não queria ler esse livro, ele não tava na minha lista, não tava no meu radar. Quando tem livros de suspense muito hypados, eu geralmente não sinto tanta vontade de ler, porque eu não tive experiências boas com livros de suspense hypados. Porém, nesse clubinho de livros já é o segundo livro que o pessoal recomenda, coloca lá, de suspense hypado. O primeiro foi o da Estranha Sally Diamond, que eu também não gostei. E aí essa segunda também foi péssimo, então eu até mandei no grupo, gente, vamos banir suspenses hypados desse grupo, porque esse aqui, inclusive, todo mundo abandonou. Então, de 5 pessoas que tinha no grupo, 2 terminaram. Foi, tipo, muito ruim. Primeiro ponto que eu acho que também afastou muita gente é que ele é narrado em segunda pessoa. Falando do meu grupo, tá, gente? Ele é em segunda pessoa, então eu fiz isso e você reagiu assim, daí eu falei isso e você respondeu isso. Beleza. Eu me sentia psicóloga dessa pessoa, sabe? Então não gostei muito, isso me afastou bastante da história, o tipo de narrativa. Segundo ponto, tem ali algum suspense, uma vibe totalmente precisamos falar sobre Kevin, mas pra mim parecia que tava muito tentando ser esse livro de uma forma mal executada, então também me afastou do livro. Tem ali alguns acontecimentos, vai falar de maternidade de uma forma assim, depressão pós-parto, arrependimento, coisas do tipo, passando de geração em geração, porque a gente vai ter 3 mulheres. Então, a mãe teve essa filha, se arrependeu, tratou ela muito mal, essa mãe teve uma filha, aconteceu a mesma coisa, e essa mãe, então, teve uma filha. Essas são as nossas personagens principais. E aqui a gente vê ela tentando muito ser mãe, e a todo momento também a gente discutia, ela é uma narradora confiável? Será que isso tá sendo verdade? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que seja verdade o que estava acontecendo ali. Porque pra mim não deu a impressão de que a autora tava fazendo um plot interessante o suficiente pra ter uma narradora não confiável, sabe? Não parecia ser uma capacidade ali do que tava acontecendo. E enfim, vamos lá. Então ela tá desconfiando que a filha dela é uma pessoa ruim, a filha dela tem ações esquisitas, elas não são próximas, a filha dela não quer ser próxima dela mesmo quando bebê. E por conta disso ela toma algumas atitudes erradas, como deixar a criança chorando por horas, e aí o marido descobre, e o marido sempre quis ser pai, então ele tá do lado da criança, tudo que a mãe fala, ele acha que é exagero, ele acha que é porque a mãe não gosta da criança. Ela decide ter outro filho, e isso a preocupa também, porque, pô, essa menina é estranha, será que ela vai fazer alguma coisa com meu filho? Coisas do tipo. E aí tem 2 acontecimentos chaves na vida dessa criança, ela faz coisas duvidosas. 2, eu acho. Ou 3, enfim, alguns acontecimentos chaves. Depois desse último acontecimento chave, que é o maior, eu senti que a história simplesmente não anda. Antes a gente ainda tinha aquele sentimento de mulher, faz alguma coisa, fala pra alguém, liga pra polícia. Pô, não é um livro tão antigo a ponto da mulher não ter um celular, sabe? De, sei lá, dar uma gravada, instalar umas câmeras de segurança, coisas básicas, sabe? Mas não, ela só escolhe deixar ali a Deus dará e só ficar desconfiada na dela. O que acontece? Depois desse ponto-chave ali que a criança faz uma coisa muito além, sabe? E que a mãe vê e que fala, meu Deus, esse é o ponto de quebra, de não tô mais duvidando do que tá acontecendo, o livro simplesmente não anda. Tem acontecimentos? Tem, mas são acontecimentos totalmente irrelevantes. Eu até falei isso pro pessoal do grupo. Se você abandonou nesse ponto, você sabe tanto quanto eu que li até o final.
porque nada acontece. Foi muito decepcionante ler o resto das 100, 150 páginas e chegar no final sem ter nenhuma resposta, nem final aberto, nada, não muda nada, não acontece nada. Foi o que eu mandei no grupo, totalmente puta da vida. Falei, gente, terminei. Eles, e aí? Eu, nada. Eles, nada? Eu, nada. N-A-D-A, nada. Não acontece nada, não muda nada, nada. Isso me deixou muito frustrada, porque foi uma leitura assim, ai, nenhuma leitura é perda de tempo. Essa foi. Eu preferia não ter lido. Então, pra mim, péssimo, gente. Nossa, não consigo. E tudo bem também, né, você ter gostado, etc. Mas eu acho que se você leu outros suspenses, principalmente outros suspenses que envolvem crianças, como A Profecia, Precisamos Falar sobre Kevin, livros que têm crianças com, né, temperamentos diferentes e maternidade não romantizada, ou até mesmo uma maternidade de quem não queria ser mãe, você vai perceber que esse livro tem muitas falhas. Então, não gostei, foi um péssimo modo de terminar o meu mês. Enfim, gente, é isso. Essas foram as leituras do meu mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Todos os livros vão estar linkados na descrição também, com um link de associado da Amazon. Então, comprando por esse link, você me ajuda a manter aqui o canal sem gastar nada a mais por isso. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!